Nessa semana, na novela Vencer o Desamor, Olga irá cair das escadas e fazer uma grande revelação para Álvaro. Lino começa a morar na casa de Bárbara. E não acaba por aí. Álvaro termina sua relação com Ariadna. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal de 19 a 23 de dezembro da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like se gosta da novela. Segunda-feira, 19 de dezembro. Olga fica furiosa ao saber da relação entre Álvaro e Ariadna e a olha com ódio. Gael diz a Daphne que queria ficar a sós com ela e aproveitarem seu amor. Demétrio leva Gema para casa e tenta beijar. Gema se afasta e teme que ele descubra sua gravidez. Demétrio convida Gema para sair, mas ela se nega. Por telefone, Ariadna diz a Álvaro que não quer imaginar como Bárbara irá reagir ao saber da relação deles. Álvaro aconselha que a namorada não confronte sua mãe para diminuir a raiva dela. Os dois combinam de se verem no dia seguinte, após Ariadna deixar Tadeu na escola. De forma indireta, Bárbara diz a Daphne que não é justo Gael ter que ser pai dos filhos dela e desperdiçar sua juventude. No dia seguinte, Daphne liga para Gael e diz que a ideia dele de ficarem a sós não lhe parece ruim. Lino chega na casa de Bárbara para sua aula de inglês e cada vez mais conquista Bárbara. Olga diz a Álvaro que não irá o incomodar mais, pois ele está cheio de trabalho e de alguma amiga por aí. Humberto se irrita pelo atraso de Ariadna no jornalismo. Enquanto isso, Ariadna e Álvaro passeiam pelo museu. Álvaro diz a Ariadna que sonha comprar coisas para bebê que seja seu. Ariadna diz a Álvaro que não pensa em ter outros filhos e pergunta se isso seria um problema para o relacionamento deles. Álvaro se nega e diz que seria o pai de Tadeu e que a respeita e a ama. Os dois se abraçam. Anoitece em Los Angeles. Cínico, Eduardo começa a enganar Linda e finge uma grande surpresa para ela. Ele oferece que imagine que é a primeira noite juntos. Linda cai na enganação de Eduardo e o beija. Bárbara lê o livro que Lino escreveu e se emociona com sua história de vida. No dia seguinte, Álvaro, Bruno, Olga e Bárbara se reúnem para assinarem um contrato sobre a construção do edifício na casa de Bárbara. Eduardo diz a Nemo que Linda caiu como uma pata em seu plano e que confirmou que já não sente nada por ela. Bárbara diz a Álvaro que sentiu Olga mudada e que está muito boazinha. Álvaro diz que acredita que a gravidez dela a tenha sensibilizado. Bárbara diz que acredita que Olga quer voltar com ele. Olga liga para Álvaro e pede que ele vá em sua casa, pois tem um arquiteto muito famoso lá que quer o ver. Álvaro acredita na mentira de Olga e diz que irá para lá. Ariadna se encontra com Milene e decide revelar a Ariadna sobre tudo o que viveu por culpa de seu violador. Gema diz a Daphne que, em uma dessas, Gael a pedirá em casamento. Daphne diz que não quer se casar. Álvaro chega na casa de Olga e ela confessa que mentiu para ele sobre o arquiteto, pois queria o ver ali. Álvaro fica furioso pelo engano de Olga, mas ela tenta o agarrar. Álvaro diz a Olga que não quer mais saber dela e se retira. Olga vai atrás dele e pede que ele a escute. Durante a discussão, Olga acaba caindo da escada. Álvaro fica desesperado e tenta ajudar a ex-esposa. Olga acorda e diz que não quer perder seu bebê. Já no hospital, Álvaro diz a Olga que o doutor diz que ela está bem e seu bebê está saudável. Olga diz a Álvaro que tem um segredo a revelar para ele. Milene revela a Ariadna que foi abusada sexualmente por um motorista de aplicativo. Olga confessa a Álvaro que o filho que está esperando é dele. Álvaro fica chocado. Terça-feira, 20 de dezembro. Olga diz a Álvaro que seria incapaz de o enganar dizendo que está grávida dele.
Álvaro se recorda quando Olga lhe confessou que jamais se envolveu com Paulo de forma íntima. Olga diz que ficou grávida da última vez que ficaram juntos e que Paulo sempre soube disso. Álvaro está chocado com a revelação de Olga. Milene continua dizendo como foi abusada pelo motorista de aplicativo. Álvaro confronta a Olga, perguntando por que ela não lhe disse nada quando soube que o filho era seu. Hipócrita, Olga diz que não estava segura com os seus sentimentos e por isso resolveu esperar. Ela diz que ele deve ser um pai presente na vida do filho deles e que poderão viver o sonho que sempre ele quis. Álvaro diz que ainda está surpreso pela notícia e que não pode dizer nada. Olga tenta manipular Álvaro para que ele fique com ela. Bárbara decide doar o cachorro Dino sem que Tadeu e Ariadna saibam, já que a inquilina de sua casa tem alergia a pelos. Álvaro vai atrás de Paulo e questiona se o bebê que Olga espera é dele. Paulo confirma a versão de Olga. Álvaro fica chocado ao ver que Olga não mentiu para ele. Milene se recorda quando contou a todos que foi violentada e que seu noivo não quis mais se casar com ela, e que seus pais ainda não acreditaram nisso. Paulo diz a Álvaro que Olga nunca deixou de o amar e que o inveja por isso. Ele diz que agora Álvaro pode realizar seu sonho de ser pai e realizar a expectativa de vida de Olga. Álvaro liga para a Ariadna e pergunta se podem se ver mais tarde. Ariadna diz que naquele dia não poderão se ver, pois ela quer finalizar sua investigação com Milene. Bárbara doa o cachorro Dino. Álvaro conta a Bruno que o filho que Olga espera é seu. Bruno pergunta se o amigo irá assumir o filho e se voltará com Olga. Álvaro diz que não sabe o que fará. Mais tarde, Bárbara busca Tadeu na escola. Tadeu diz que quer ir para casa para ver Dino e lhe dar sua ração. Bárbara fica tensa. Já em casa, Tadeu tenta encontrar Dino e não o encontra, e Bárbara tenta o despistar. Pamela chega ali com um bolo e diz a Bárbara que é uma forma de agradecer por ela ter se desfazido do cachorro. Pamela tenta oferecer bolo para Tadeu, mas por ele estar irritado, acaba jogando o bolo dela no chão. Furiosa, Pamela chama Tadeu de moleque atrevido e mal educado. Bárbara enfrenta Pamela e diz para ela não insultar seu neto. Pamela revela a Daphne e Tadeu que Bárbara entregou o cachorro para doação. Olga liga para Ariadna e diz que tem urgência para falar com ela, pois quer desabafar. Furiosa, Bárbara diz a Pamela que Dino voltará para casa e que se ela não gostar pode ir embora. Pamela diz que irá embora. Bárbara liga para o local onde doou. Daphne aconselha que Bárbara já diga isso a Ariadna antes que Tadeu lhe conte e aconteça alguma confusão na casa. Bárbara, Daphne e Clarinha tentam ajudar Tadeu, mas ele está irredutível, querendo Dino. Bárbara pede ajuda a Lino para recuperar o cachorro do seu neto. Ela diz que se arrepende por ter causado o sofrimento de Tadeu. Olga vai atrás de Ariadna e confessa que está grávida e que Álvaro é o pai. Ariadna fica surpresa e pergunta o que Álvaro lhe disse. Cínica, Olga diz que chamou ele para ir para sua casa, onde fizeram amor de forma espetacular da última vez que estiverem juntos. Ela diz que Álvaro foi para lá e que vai digerir ainda a notícia. Ariadna diz a Olga que não entende por que ela lhe diz tudo isso. Olga, cara de pau, diz que é óbvio que por ela ser a melhor amiga de seu ex-marido e diz que foi atrás dela para pedir conselhos. Olga segue provocando Ariadna e agradece pelos conselhos. Quando Olga sai, Ariadna liga para Álvaro e conta que Olga lhe confessou que o filho que espera é dele. Álvaro diz que não entende por que Olga faz isso. Ariadna diz que Olga lhe contou, pois veio lhe pedir conselhos, já que acredita que são melhores amigos. Ariadna diz que depois conversam pessoalmente, pois isso é um assunto delicado. Com a ajuda de Lino, Bárbara recupera o cachorro Dino. Anoitece. Tadeu fica feliz ao ver Dino de volta e agradece à avó. Gael e Lino se conhecem. Mais tarde, Lino pergunta a Bárbara
que agora que Pamela foi embora, se ele pode ser o inquilino da casinha para poder morar ali perto dela e cuidar de todos do tal Calisto. Bárbara, contente, concorda. Depois é revelado em uma cena que Lino colocou Dino dentro da casinha de Pamela para que ela sofresse com sua alergia e fosse embora para que ele pudesse morar ali. Álvaro e Ariadna se encontram. Ele diz que entende como ela está se sentindo e pede que ela tenha compreensão. Os dois dizem que se amam, mas Ariadna pergunta se vale a pena seguir em frente com a relação deles. Ariadna pergunta se Álvaro está disposto que ela seja a madrasta de seu filho. Quarta-feira, 21 de dezembro. A Ariadna diz a Álvaro que é melhor conversarem depois com mais calma e se retira. Milene conta a Ariadna e Cassandra que caiu em uma terrível depressão após sofrer o abuso. Ela se recorda quando seu bairro descobriu que ela foi violada e começou a fofoca, e que o pai dela ficou furioso. Bárbara conta a Daphne, Ariadna e Gema que Lino vai morar ali na casa onde está alugando. Ariadna diz que não acha prudente, pois Bárbara acaba de conhecer Lino e já está o colocando para dentro de sua casa. Calisto liga para seu cúmplice e diz que está voltando para a cidade e que mudou o visual. Bárbara diz a Ariadna que Lino a salvou de ser violada e que confia nele de olhos fechados. Mais tarde, Álvaro e Ariadna se encontram no apartamento dele e conversam sobre a gravidez de Olga. Álvaro diz a Ariadna que ela é o melhor de sua vida e que não sacrificará o amor deles por ninguém. Ele garante que assumirá seu filho, mas que não vai voltar a ficar com Olga. Ariadna já não acha uma boa ideia ela e Álvaro seguirem juntos. Bárbara diz a Álvaro que Lino vai alugar a casinha e se hospedar lá. Álvaro diz que concorda com que Lino more ali. Álvaro confessa à mãe que o filho que Olga espera é seu e que confirmou que realmente é verdade. Bárbara fica incrédula com a revelação e diz que Olga está o enganando. Linda presenteia Eduardo com um relógio caríssimo e diz que fará de tudo para o agradar. Depois, Eduardo manda uma mensagem para Ariadna dizendo que lamenta muito por não estar com ela. Álvaro vai até a casa de Olga e diz que vai assumir o bebê, mas que não ficará com ela. Ele diz que já encontrou a pessoa que ama e que não a deixará. Chantagista, Olga diz que se ele não voltar com ela, ele nem precisa ir em sua casa para ver seu filho. Ariadna vê a mensagem de Eduardo e fica indignada pelo cinismo dele. Olga dá um ultimato em Álvaro, ou ele volta com ela ou nunca verá seu filho. Álvaro diz que sabe que ele possui seus direitos como pai. Olga ameaça dizendo que conhece pessoas importantes e que os ajudaria. Gema se preocupa. Ariadna e Milena suspeitam que o violador de Milene seja o mesmo que tentou abusar de Ariadna no estacionamento. Bárbara vai até a casa de Olga, diz que não é estúpida e que exigirá um teste de DNA. Olga diz que quando seu bebê nascer, irá fazer sim o DNA e jura que o bebê que ela espera é de Álvaro e neto de Bárbara. Olga diz a Bárbara que se arrepende de ter se separado de Álvaro e que queria uma família igual a dela e de seu Joaquim. Ela pede que Bárbara lhe ajude para que Álvaro volte com ela e garante que o fará feliz com sua família. Bárbara aceita e se alia com Olga para ajudá-la, mas não garante que Álvaro voltará com ela. Conrado aconselha que Álvaro volte com Olga, pois ela será a mãe de seu filho. Anoitece. Bárbara liga para Eduardo e ele confessa que se arrepende de tudo que deixou para ficar em Los Angeles. Hipócrita, Eduardo diz que Linda não é a mulher que ele pensava que era e que pensa em voltar para casa. Cínico, o cretino diz que queria voltar com a certeza que Ariadna o perdoaria e que ficaria com ele. Eduardo se nega a ir com Linda para casa, pois tem trabalho e pede que ela vá sozinha para lá. No dia seguinte, Daphne passa instruções para Gema para cuidar de Clarinha e Santiago enquanto ela sai a sós com Gael. Mais tarde, Bárbara insiste para que Álvaro volte com Olga
e diz que o bebê merece ser criado em uma união familiar. Ela diz que o filho não pode ser egoísta e pensar somente no filho que Olga espera e no melhor para ele. Gema e Demétrio combinam de se verem no parque e Gema levará as crianças. Bárbara diz a Ariadna que ela deveria se resolver com Eduardo e voltarem a ser uma família que eram. Ariadna diz que não ama Eduardo e que jamais voltará com ele. Bárbara chama Ariadna de egoísta e diz que Tadeu está crescendo sem seu pai. Ariadna diz que quem abandonou o filho foi Eduardo. Enquanto Gema conversa com Demétrio, Clarinha corre para brincar pelo parque. Gael e Daphne saem juntos e tentam fazer amor. Porém, as lembranças de Nestor atormentam Daphne e ela não consegue se envolver com Gael. Álvaro conversa com Ariadna e diz que antes de tudo quer dizer que ela é a mulher de sua vida e que a ama. Álvaro conta que Olga o ameaçou dizendo que se ele não ficar com ela, não permitirá que veja e conviva com seu filho. Ele diz que sua prioridade é seu filho e seu bem-estar e que pensa em voltar com Olga para que seu filho cresça em uma união familiar estável. Ariadna sofre pelo término com Álvaro. Gema pergunta a Demétrio como ele reagiria se ficasse com uma garota que já estivesse grávida. Demétrio diz que se interessaria pela garota e não pelo passado dela. Gema fica feliz pelo que Demétrio diz. Gema fica desesperada ao não encontrar Clarinha pelo parque e grita por ela. Quinta-feira, 22 de dezembro. Gema e Demétrio ficam desesperados por não acharem Clarinha e vão procurar ela. Enquanto isso, Clarinha está nas ruas chamando por Gema. Álvaro diz a Ariadna que não queria terminar a relação deles, mas que tudo acabou se complicando. Ariadna diz que entende que o dever dele é com seu filho, mas que pensou que poderiam superar juntos e ficarem mais unidos do que nunca. Álvaro pede que a Ariadna não pense que ele não a ama e que sempre estará para apoiar ela e Tadeu. Ariadna diz que não esperava por isso e vai embora triste pelo término de sua relação. Gael é compreensível com Daphne e diz que vai esperar quando ela se sentir à vontade para ficarem juntos. Ariadna chega em casa chorando e sofrendo muito. Bárbara liga para Gema e ela diz que Clarinha sumiu no parque. Bárbara fica surpresa e nervosa. Daphne não consegue aproveitar o passeio com Gael por ficar pensando em seus filhos. Ariadna chega no parque e Gema diz que não acham Clarinha por nada. Ariadna e Demétrio buscam por Clarinha por toda a região. Clarinha quase é atropelada na rua. Uma mulher reconhece Clarinha e chama a polícia para entregar a menina. Ariadna é informada que Clarinha foi localizada. Ariadna liga para Gema e a informa que Clarinha apareceu. Gael e Daphne chegam em casa e Bárbara diz que Daphne é uma irresponsável, pois enquanto estava na rua, Clarinha desapareceu, mas que já foi localizada. Linda liga para Eduardo e se chateia por ele querer só trabalhar e sente que ele está se afastando dela. Clarinha pede que Daphne não brigue com Gema. Daphne discute com Gema e diz que não deu permissão para ela sair com seus filhos e a chama de irresponsável. Bárbara, furiosa, ataca Daphne dizendo que a única irresponsável é ela, porque sua sobrinha Gema não é babá dos filhos de ninguém. Bárbara aproveita e já dá uma bronca também em Ariadna, dizendo que as duas devem ser mais responsáveis pelos seus filhos. Ela diz que a partir daquele momento Gema não cuida mais de criança nenhuma daquela casa. Anoitece. Gema se nega a sair do quarto por vergonha de Daphne. Ariadna pede que Gema se acalme e que em breve Daphne se acalma e a perdoa. Daphne é fria com Gael por pensar que não deveria ter aceitado seu convite de sair com ele. Olga vai à casa de Bárbara e pergunta se ela falou com Álvaro. Bárbara diz que sim, mas que ela precisa ser paciente. Quando Ariadna e Daphne chegam ali, Olga solta seu veneno. Eu vou ter que criar meu filho sozinha. Ariadna diz que ela é adulta e possui recursos para ter seu filho, diferente de Gema. Daphne diz que nunca é igual sem a presença do pai.
Olga concorda com Daphne. Bárbara revela a elas que o filho de Olga é de Álvaro. Álvaro e Gael se reúnem e Gael pergunta se o irmão tem algo a perder por não querer ficar com Olga. Daphne diz a Olga que está segura que Álvaro a apoiará e será um pai presente na vida de seu filho. Olga chama Daphne de cunhada e a Ariadna se irrita. No dia seguinte, Bárbara prepara a casinha para Lino. No dia seguinte, a Ariadna conta a Cassandra que Álvaro e ela terminaram sua relação. Cassandra consola a amiga. Eduardo rouba dinheiro de Linda para pagar a pensão de Tadeu. Gema confessa a Demétrio que está grávida. Ela diz que queria estar com ele, mas que antes resolveu confessar sua gravidez. Lino começa a morar na casinha de Bárbara. Álvaro diz a Bruno que já tomou uma decisão em relação a Olga e a seu filho. Eduardo liga para a Bárbara e pede ajuda para aliviar Ariadna em relação a ele. Bárbara tenta suavizar Ariadna em relação a Eduardo, mas ela se nega a voltar com mau caráter. Álvaro revela a Olga que decidiu voltar com ela pelo bem do filho deles. Olga fica feliz. Sexta-feira, 23 de dezembro. Bárbara e Gema chegam em casa cheias de sacola, pois é Natal. Bárbara comunica a Daphne e a Ariadna que fará uma comemoração do Natal aquela noite. As mulheres Falcon preparam tudo para a festa do Natal. Bárbara monta a árvore de Natal. Tadeu e Clarinha ficam contentes pela comemoração que farão e ajudam Bárbara a montar a árvore. Anoitece. Bárbara surpreende a todos ao se vestir de Mamãe Noel e entrega presentes para as crianças. Gema anima a festa ao dançar com todos. Todos ceiam e Bárbara comentam com elas que sua mãe só deixava comer depois da meia-noite. As quatro contam sobre como passaram os últimos natais e falam sobre a ceia natalina. As quatro finalizam o capítulo se abraçando e desejando Feliz Natal. Observação, gente, esse capítulo é especial de Natal.